Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Então, a última semana tem sido pródiga em exemplos de como a gestão baseada em conhecimento, ciência e tecnologia pode afetar as nossas vidas. Por exemplo, Israel, um país que adotou a ciência como ferramenta de gestão da crise da pandemia, iniciou um plano de vacinação em massa de sua população no último dia 20 de dezembro e já vacinou cerca de 40% da sua população, começa agora a colher os frutos. Apenas um em cada 10 mil vacinados em Israel desenvolveu alguma forma da doença da Covid-19. No entanto, mesmo nesses pouquíssimos casos, as manifestações foram muito leves. Como consequência, os índices de internação hospitalar em Israel despencaram mais de 60%, principalmente entre as pessoas com mais de 60 anos de idade. E como o índice de infecção continua alto na fração que ainda não foi vacinada, Israel mantém os programas de isolamento social e as restrições para a circulação de pessoas nos aeroportos. Enquanto isso, vemos aqui no Brasil que a luta, a briga, o discurso contra a vacina continua a toda no discurso oficial e nas redes sociais bolsonaristas. Como consequência, temos já 220 mil mortos, ou 1,1 brasileiro morto a cada 1.000 brasileiros, enquanto esse índice em Israel, para fins de comparação, é inferior a 0,5, e no Japão, país muito populoso como o Brasil, o índice é 25 vezes menor que no Brasil. Vemos também os hospitais lotados em todo o país, crise de fornecimento de oxigênio e doentes sendo transportados de Rondônia e do Amazonas para o Rio Grande do Sul. É um cenário apavorante. Bom, nesse contexto, a nossa incapacidade de produzir a vacina, a nossa dependência tecnológica e as escaramuças políticas com a China provavelmente adiarão bastante o programa de vacinação no Brasil. Até agora, vacinamos menos de 0,2% da nossa população. Vemos a crise dos fura-filas em todo o Brasil, com pessoas disputando à tapa as vacinas, poucas vacinas que estão disponíveis, e tudo indica que o programa de vacinação não estará terminado ao longo do primeiro semestre no Brasil, estendendo a crise econômica e social e humanitária que vivemos hoje na sociedade brasileira. Como consequência dos seus próprios atos, o presidente da República aparece nas redes sociais dizendo que apoia a importação de vacinas por empresas no Brasil. Isso é um escárnio, é um absurdo e é uma confissão de incompetência. Essa declaração, de alguma forma, encontra uma maneira de privatizar o SUS, transferindo a responsabilidade da imunização da sociedade brasileira para as empresas privadas ao invés do governo. Esse discurso é também contraditório, porque uma pessoa que combate a vacina todo o tempo agora aparece defendendo a vacina. Ou seja, a vacina é ruim para as pessoas, mas boa para as empresas. Ela cria uma situação, inclusive, contraproducente, porque, por exemplo, uma pessoa de 25 anos, empregado de uma grande empresa, pode eventualmente ser vacinado, enquanto seus pais, na faixa de 60 anos e, portanto, pertencentes às camadas que sofrem maior risco com a Covid-19, não serão vacinados por serem, por exemplo, um funcionário público ou por estar aposentado. Além disso, a fala do presidente é obviamente elitista, pois não há nenhuma dúvida que a classe A se abriga e trabalha nas grandes empresas e será vacinada
antes dos pobres brasileiros, dos subempregados, dos desempregados e aqueles que trabalham nas micro e pequenas empresas, pois alguém tem dúvidas de que a JBS Friboi terá muito mais condições de importar vacinas do que as muitas padarias do seu Manuel espalhadas pelo Brasil? Essa proposta do governo federal tem que ser denunciada e a população tem que resistir. Apenas fazendo um parêntese, esse uso político das vacinas vem sendo também feito em outros lugares do mundo, como no caso de Israel, já que há muitas denúncias de que a população palestina está sendo largada à margem e deixada por último nesse programa de vacinação. Bom, enquanto essa discussão segue no Brasil, o TCU iniciou uma consulta e um processo para entender por que o governo federal gastou tanto tempo com a importação e a compra de cloroquina, que não funciona, não é aprovada pela Anvisa e não encontra suporte para uso para combater a Covid-19, com base em nenhum estudo clínico relevante feito em qualquer lugar do mundo, por que o governo envidou tantos esforços para importar esse material e deixou a vacina de lado? É obviamente uma pergunta pertinente que deve ser feita e eventualmente tratada, inclusive na forma da lei. Pois bem, o que nós vemos aqui são a ciência e a tecnologia afetando as nossas vidas e revelando de maneira cabal que as decisões do governo brasileiro para a gestão da pandemia não são exatamente conservadoras, elas são irresponsáveis, elitistas e burras. Até o próximo vídeo. Grande abraço.